Hora de você pegar papel e caneta, porque a gente vai falar desta criança ferida e sinais ocultos que muitas vezes existem, sinais ocultos que você muitas vezes não percebe como um sinal ali, algo que está te prejudicando e que você talvez tenha tornado isso um padrão. E por que a gente precisa olhar para esses sinais ocultos? Porque esses sinais, eles dizem pra gente que lá no fundo há uma ferida emocional. Escreva aqui, ferida emocional. Existe uma ferida emocional. E o que é uma ferida emocional, gata? Ferida emocional é uma interpretação, e eu vou falar com muito mais profundidade no sábado, é uma interpretação que a sua mente tem de algo que aconteceu na sua vida. Essa interpretação, ela acaba sendo a base do seu comportamento. Então, todo comportamento que você tem hoje é baseado nesta interpretação. Vou dar um exemplo aqui, bem amplo, para você entender. Imagine que na sua infância, você era uma criança ali, tranquila, bonitinha, e você se aproximou de um cachorrinho. Um cachorrinho fofinho, você se aproximou dele. Só que esse cachorro fofinho, digamos que ele estava um pouquinho irritado nesse dia, ele estava um pouquinho estressado, e aí ele te atacou. Ele foi para cima de você, ele latiu, ele talvez tenha até te mordido, e obviamente você se assustou com aquela situação. A partir daquele momento, a sua mente cria uma interpretação sobre cachorros. Então, a partir de agora, a sua mente, ela sempre que olhar numa situação, num contexto onde tem um cachorro, ela vai fazer de tudo para te proteger. Guarda isso, eu quero que você escreva aqui. Tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Escreva a palavra sobrevivência. Tudo para sua mente se trata de sobrevivência. E essa interpretação vai te ajudar a sobreviver, porque a sua mente acredita que um cachorro pode te atacar, pode te morder, como aconteceu lá quando você tinha, por exemplo, 2 anos de idade. E aí você passa a ter o quê? Medo. Medo de cachorro. Você passa a ter uma certa até fobia muitas vezes do cachorro. Você fica longe desse cachorro, ou de qualquer cachorro. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Boa, sobrevivência, isso. Neidinha também por aqui, a Diginan. A Carol Vieira, mais uma vez aqui, seja bem-vinda. Isso, ferida emocional. A Arlete também por aqui, a Lazy. E a gente vai falar, no sábado, a gente vai aprofundar isso na aula secreta. Hoje é o último dia para você fazer a inscrição gratuita, ok? É o último dia. Então, digita a aula secreta que no final eu vou mandar para você no seu direct, no seu inbox, no seu privado, eu vou mandar uma mensagem com um link para você se inscrever. Essa interpretação, ela acaba conduzindo todo o seu comportamento. E aqui existem alguns sinais de comportamento que você tem que escondem feridas emocionais. E por que você precisa olhar para isso? Porque talvez esses comportamentos que você tem, eles estejam te fazendo mal. Quer ver? Eu vou te dar o primeiro sinal oculto, o primeiro, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Antes de eu falar desse sinal, uma coisa muito importante. Como tudo se trata de sobrevivência para a nossa mente, a gente tem um grande poder que garantiu a nossa sobrevivência como espécie, que é adaptação. Guarda essa palavra, adaptação. A gente tem essa capacidade de se adaptar. Você hoje pode estar vivendo um sofrimento, mas você, de uma certa maneira, se adaptou a viver no sofrimento. Faz sentido? Isso é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma maldição. Porque é uma bênção porque garante, muitas vezes, numa situação extrema, a nossa sobrevivência. Por exemplo, imagine que você fique perdida numa floresta. Vai dar um desespero naquele primeiro momento, você vai ficar ansiosa, com medo, triste, mas se os dias eles seguirem,
você se adapta àquela situação. Pode ter certeza, você se adapta, você começa a tua mente trabalha nessa adaptação. Então, existe uma bênção aí. Só que também existe uma maldição, que é, eu acabo me acostumando com o sofrimento. Eu acabo me adaptando a uma situação ruim. Essa adaptação, ela gera um personagem. Presta atenção agora. Um personagem. E esse é um personagem que você carrega há muito tempo. Imagine que a nossa vida é um grande teatro. A sua família, vamos pegar o recorte da sua família. Na sua família, é como se fosse uma grande peça de teatro. Existem vários personagens ali. Porque não é apenas a mãe, o pai, você, o seu irmão, mas existem personalidades. E uma característica oculta de crianças feridas, de feridas emocionais, é o personagem do, e aí eu quero que você escreva agora, do cuidador. Alguém se identifica com esse personagem? É aquele personagem que carrega uma responsabilidade de cuidar de todo mundo. Ele cuida da própria vida, mais ou menos, mas ele cuida da vida da mãe, da vida do pai, da vida dos irmãos, ele cuida da vida dos filhos, ele cuida da vida dos genros, das noras, de todo mundo que tem um problema na vida. Ele se torna esse cuidador. Ó, a Lola se identificou, a Eloide também. Quem mais se identifica com o cuidador? A Cosmina. Oi, Cosmina, seja bem-vinda. O cuidador é um personagem, é um comportamento que esconde uma criança ferida. E por que você precisa olhar para isso? Porque talvez ser o cuidador, ó, a Daisy também se identificou. A Lola, ninguém tá nem aí para mim. A Cris, muito eu. Ser o cuidador ou a cuidadora, a Diginan também, ó, se identificou. Ser o cuidador, a cuidadora, por um tempo, digamos que deu certo. Porque lembra que eu te falei que tudo se trata de sobrevivência? Principalmente na infância, quando você viveu, e a gente vai falar da ferida emocional, a Suzana, eita, essa era a Suzana do passado. Boa, Suzana, gostei disso. Era a Suzana do passado. Lá atrás, na sua infância, você precisava de um adulto para sobreviver. Tudo bem? Quando você nasceu, você, diferentemente de outros mamíferos, o ser humano ele não consegue sobreviver sozinho. Nós nascemos, aí vou falar um pouquinho de neurociência, nós nascemos sob o ponto de vista da neurociência prematuros. E não é pelo fato de você ter nascido com 8, 7 meses, não. Todos nós nascemos prematuros. E o que isso significa? Que nesse período, principalmente do seu nascimento até, vamos lá, 12 meses, você realmente precisa o tempo todo de um adulto com você. Você não tem autonomia, por exemplo, para andar. Você precisa de um adulto para se alimentar, para se sentir segura e tudo mais. Então, se isso não aconteceu nesse período, cria-se a primeira ferida emocional. Cria-se uma ferida emocional. E aí, lembra da adaptação que eu te falei há pouco? Esse é um recurso que a gente tem. A mente te adapta àquele contexto. Então, para sobreviver, você se torna alguém que, digamos, é necessário. Então, ser o cuidador, aquele que vai cuidar de tudo, é ótimo, não é? Imagina você no teu trabalho. Vamos imaginar você no teu trabalho. Ter alguém que está o tempo todo fazendo por você é positivo, não é? É muito bom. Então, ser o cuidador é um personagem necessário nessa grande peça de teatro chamado vida. É ótimo ter esse cuidador. E ser esse cuidador é uma garantia a mais que você vai sobreviver. E aí isso se torna um padrão. Só que quando a gente faz, digamos, um link direto com a sua vida hoje, você sabe que isso está pesado, não está? Para quem aqui se identificou com a cuidadora, o personagem cuidadora, cuidador,
Não está pesado para você? Coloca aqui sim ou não. Não é exaustivo? Isso não te deixa muitas vezes cansada? Isso não te coloca como prioridade? Você olha para todo mundo menos para você? Você coloca todo mundo como prioridade menos você? Isso é bom para você? A Deise, muito, claro, é muito pesado. A Eloide, pesadíssimo. A Márcia, muito pesado. A Eloir concorda, sim. Bom dia, Ana Carolina Geraldo, minha dentista. Seja bem-vinda. Preciso fazer uma visita para você, viu, Ana? A Jaque Mendes também, seja bem-vinda. A Beth Ferreira, a Luana Siqueira, a Kátia, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui sobre criança ferida e os sinais ocultos dessa criança ferida. A Lola, sim, desgastante. E sim, é muito desgastante ser o cuidador. E a sua vida muitas vezes está travada. Por quê? Porque você não tem o quê? A coragem de romper com isso. Alguém aqui se identifica? Você não tem a coragem de romper com isso. E por quê? Porque, na verdade, quem está decidindo por você é a sua criança. É essa criança ferida. É essa criança que talvez, preste muita atenção, essa criança que sofreu uma das feridas emocionais que eu vou falar no sábado. Aliás, aula secreta, hoje é o último dia para você se inscrever gratuitamente na aula secreta, que vai acontecer sobre feridas emocionais, com um processo terapêutico poderosíssimo no final, de 9 ao meio-dia, horário de Brasília. Então, assim, você só precisa escrever aula secreta aqui, que no final eu vou te mandar um link pelo seu direct, tudo bem? A gente vai falar de 5 feridas emocionais nessa aula secreta. E talvez você se tornou a cuidadora, sabe por quê? Porque uma dessas feridas aconteceu na sua história. Vou te dar um exemplo. A ferida da rejeição. Se você sofreu a rejeição na gestação ou na infância, e mesmo que, presta muita atenção, que a sua mãe, e aqui como eu sempre digo, sem julgar a mãe, ok? Sem julgar a mãe, porque você precisa entender o contexto dela. A gente vai falar muito no sábado sobre a nossa história. Fazer as pazes com a nossa história é o verdadeiro caminho de cura. Se hoje você tem qualquer sintoma, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho crise de pânico, eu tenho a covardia, que é um sintoma, eu não consigo sair disso, é por quê? É porque tem uma causa. E se eu resolvo essa causa, se eu olho para a minha história, eu me curo. Tudo bem? Então presta muita atenção. A rejeição pode ter acontecido de uma maneira bem explícita. E rejeição é eu não quero você. Então a mãe pode sim, dentro do contexto dela, ter tentado te abortar. Ela talvez se sentiu sozinha e abandonada pelo seu pai. Porque a mãe não te fez sozinha. Acho que você sabe disso, né? Então, eu falo muito claro da mãe e tem uma razão. Porque existe uma fusão emocional. Escreva aqui, fusão emocional entre a mãe e o bebê, a mãe e a criança, até os 7 anos de idade. Tudo que a mãe está vivendo emocionalmente, essa criança também está vivendo. Então, entenda que muitos dos nossos problemas, claro que tem relação com a mãe. Mas isso não significa que o pai é um bonzinho, nossa, no meu pai. Não. O teu pai muitas vezes foi um FDP, com todo respeito a ele, mas você sabe por que eu estou falando isso? Ele foi um belo de um FDP e claro, caiu tudo nas costas da sua mãe. Mas a gente precisa olhar para os fatos. Essa rejeição sofrida pela mãe é muito mais dolorida do que uma rejeição sofrida pelo pai. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque se essa rejeição aconteceu nessa fase gestacional, o que acontece? Nessa fase, aquela emoção, ela fica ainda mais presente. Por quê? Porque você é vulnerável, você é um bebê, você precisa sobreviver. E a partir dali, a tua mente se adapta. Opa, você
tem que ser essa cuidadora. Ou ainda, um outro sinal que eu vou te dar, o segundo sinal que tem a ver com essa ferida da rejeição. Vamos ver se alguém aqui se identifica. Que é o personagem do bonzinho, da boazinha. Aquela pessoa que não tem muitas vezes voz para se colocar, para falar o que sente, para se impor muitas vezes numa situação que ela acredita que seja, sei lá, de injustiça. É uma pessoa que aceita tudo, meio que falando amém. Sim, aceito, tudo bem, eu carrego o mundo nas costas, pode deixar que eu faço tudo, pode deixar que eu sufoco os meus sonhos, pode deixar que eu vou ser sempre uma coadjuvante. Alguém aqui se identifica? E isso, Ana, boa, dificuldade de dizer não. Você acaba criando essa dificuldade enorme de dizer não. A Jaque se identificou, eu sou assim, a boazinha. Esse é um outro sinal oculto de uma ferida emocional. A Daisy, meu Deus, sou muito assim, isso me incomoda demais. O primeiro passo sempre é reconhecimento. Por isso que o que eu estou falando hoje aqui é para vocês reconhecerem isso. E aí eu estou convidando todos vocês, hoje o último dia, para participar da aula secreta no sábado, das 9 ao meio-dia, gratuita, aula secreta sobre feridas emocionais, onde a gente vai ter um processo terapêutico no final. Tudo bem? A Lula também se identificou. E aí talvez uma dúvida comece a bater na sua mente. Ô gata, é possível ter mais de uma ferida emocional? Sim. Só que existe uma, e a gente vai falar muito no sábado disso, que é o que eu chamo de ferida de origem, a primeira. E a primeira é a mais poderosa. Só que ela, muitas vezes, ela vai desencadeando outras feridas. Por quê? Toda ferida gera um comportamento. Ela vem gerando um comportamento. Então, se você hoje é a boazinha, isso te incomoda, não te incomoda muitas vezes? Você não consegue, como disse bem a Ana aqui, você não consegue dizer não. Muitas vezes você não consegue se impor. Muitas vezes a sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Por quê? Porque a sua opinião não é levada em conta. Tem muitas pessoas, e isso que eu vou te falar é bem triste de dizer, porque são pessoas que eu já tratei na hipnoterapia, que essas pessoas elas chegam totalmente sem identidade. Vítimas de relacionamentos tóxicos, abusivos, de pessoas narcisistas. E não é apenas a relação narcisista de amor, né? de uma relação a dois, mas uma relação narcisista com pais tóxicos, com mães tóxicas. E aí o que acontece? Essa pessoa perde totalmente a identidade. Então ela, como recurso, ela se torna boazinha. Um caso clássico disso, da boazinha. Presta atenção, que talvez fichas caiam para você. Normalmente, a ferida ligada à boazinha, o bonzinho, é a ferida do abandono. Escreva aqui, abandono. Boa, Ana, gostei disso. Cansei de ser forte. Ótimo, você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nós fomos meio que adestrados a sermos fortes o tempo todo. E não, a gente precisa ser vulnerável. A gente precisa, muitas vezes, nos acolhermos para que a gente possa viver, né? Para que a gente possa superar essa situação. Abandono. O bonzinho, o personagem bonzinho, a personagem boazinha, tem muito a ver com a ferida do abandono. E eu vou dar um caso que é clássico, que eu já várias vezes na hipnoterapia eu já tratei. A Daniela, oi Dani, eu era muito boazinha, mas com a ajuda desse mestre Ogata, que acho que sou eu, hoje tenho meus desejos e necessidades. E digo não, sem culpa. Minha gratidão, o trabalho nunca termina. Boa, é isso aí, Dani. É um processo. Só que quando você trata as feridas emocionais, especialmente a ferida de origem, é como se você resolvesse boa parte dos seus problemas. Boa parte dos seus problemas. Isso significa que você resolveu tudo? Não dá para precisar, porque depende da sua história. Tem gente que tem uma história pesadíssima, né? Mas pode ter certeza, quando eu trato a ferida de origem, eu resolvo muitas coisas da minha vida.
Um caso clássico para você talvez identificar se você é essa boazinha ou bonzinho e o que aconteceu na tua infância. Eu não vou dizer, é difícil precisar um número aqui, mas eu diria que é mais de 50% que pessoas que eu trato na hipnoterapia com esse perfil do bonzinho ou da boazinha, ou é o filho do meio, sei lá, o segundo filho de 3, ou o filho caçula. Normalmente. Por quê? Aí você tem que entender contexto, né? E sem julgar novamente, sem julgar sua mãe, julgar até o seu pai nessa questão, mas vamos imaginar o contexto. Vamos imaginar que você seja a filha do meio. A filha mais velha nasceu, toda a atenção está para ela. Toda a atenção está para ela. E aí com isso o que acontece? O segundo filho chega, mas existe ali muitas vezes uma atenção que o primeiro precisa. Por quê? Porque tudo é novo para o primeiro. Para quem é mãe, para quem é pai como eu, a gente sabe. Eu tenho 2 filhas. O meu comportamento como pai com a minha segunda filha acabou sendo, principalmente nessa fase inicial, ficou sendo mais fácil. Por quê? Porque a gente tinha a referência da primeira, do que aconteceu com a primeira. Então é muito mais fácil de você lidar com isso. Faz sentido isso para você? Agora, o primeiro não. São desafios novos, são desafios que você... né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho a Lorena que tem 15 anos. São desafios que são novos. Mas eu tenho certeza que quando a Joana chegar aos mesmos 15 anos, não que os desafios serão iguais, mas serão desafios que eu provavelmente terei lidado e eu vou conseguir... talvez ter soluções melhores e mais rápidas. Tudo bem? E aí imagine que venha depois um terceiro irmãozinho aí, um segundo irmãozinho que é o seu caçula, que é o caçula, a caçula. Esse do meio, ele praticamente perde a identidade. Ele praticamente não é visto. Por quê? Porque ele não é o mais velho, mas ele também não é o mais novo. Ele fica ali perdido no meio. Faz sentido? Então, uma família com muitos aqui, né? A Heloíde, acho que eu sou a 10ª. Sim. Então, uma família com muitos filhos também gera uma interpretação de abandono. E aí, ser o bonzinho, aquele que não dá trabalho, também é um ótimo recurso de adaptação. A Digina, sua segunda, é de 5 irmãos. Então, imagine, ainda mais. E aí é uma coisa que eu sempre pergunto: qual a diferença de idade? Porque essa diferença de idade diz muito. Porque, às vezes, o que acontece? Se você estava lá numa fase de amamentação e a sua mãe engravidou numa sequência, ela já não pôde te amamentar mais. E aí o que acontece? Se ela não pôde te amamentar, você perde um elo de segurança. Por quê? Porque a amamentação pro bebê é muito além dos nutrientes que o leite tem ali, o leite materno tem para a criança. É uma conexão de segurança. Por quê? Porque, teoricamente, né, você estava ali mamando no peito da sua mãe, olho no olho, o bebê está se sentindo seguro. Só que quando isso é quebrado, o que acontece? Você se sente insegura. E aí, a tua mente, sempre querendo garantir sobrevivência, o que ela faz? Adaptação. Opa, peraí, como que a gente se adapta? Se você for boazinha o tempo todo, se você for aquela aluna nota 10 que não vai dar trabalho, lembra que eu te falei? A nossa família é uma grande peça de teatro. Você talvez tenha, se você é a boazinha, o bonzinho, se você olhar para sua família, você vai ver lá, provavelmente tem aquele que dava mais trabalho, que também é um personagem. E por que ele dá trabalho? Porque ele precisa ser o que? Visto. Ele não está sendo visto. Então também é um recurso de adaptação. Eu vou dar trabalho para ser visto. Por isso que muitas vezes na infância as crianças ficam doentes. E às vezes é uma doença, né, são sintomas que são decorrência dessas emoções que estão aqui dentro. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo abandonada. Se eu ficar doente, minha mãe vai ficar comigo. Então eu fico doente. A mente aprende.
Tudo bem? A Márcia, só tem um irmão, sou caçula. Quando ele ia fazer 1 ano, eu nasci. Então, provavelmente, Márcia, a atenção, ela obviamente foi dividida, né? 2 crianças muito pequenas. Muito provavelmente, sem saber, hein? Muito provavelmente, talvez a sua relação com o teu irmão não seja das melhores, ou não foi das melhores na infância. Por quê? Volto a dizer, tudo se trata de sobrevivência. Então, imagine talvez a visão dele, né? Imagine que eu tirei o aniversário dele. Eu não duvido que ele tenha raiva de você ou teve raiva de você. Entendeu? Por quê? Porque a sua chegada representa muitas perdas e insegurança. Então ele talvez fez de tudo para te apagar. Então ele se torna talvez mais extrovertido, ele se torna alguém que sempre tenta te apagar. Por quê? Tudo se trata de sobrevivência. Aí você pode falar assim, nossa, gata, mas é o meu irmão. É o seu irmão, mas ele é um ser humano como você. E aqui, entenda o que eu vou falar. Entenda o que eu vou falar. Nós somos uma espécie que estamos lutando o tempo todo para sobreviver. Nós temos aqui, e aí eu vou filosofar um pouquinho, todos nós temos um lado obscuro. Todos nós aqui temos um lado que, se a gente precisar lutar pela nossa sobrevivência ao extremo, a gente vai lutar. Faz sentido isso para você? E entendo o que eu estou falando. Eu não estou estimulando nada, nenhuma violência, nem nada. Mas, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Se a pessoa que você mais ama na vida, a pessoa que você mais ama, seu filho e sua filha, estiver correndo um perigo de vida, sei lá, ela está dentro de uma relação abusiva, você, se precisar para salvar sua filha, o seu filho, você chega ao extremo. E acho que você entendeu o que é o extremo. Faz sentido? Não preciso falar aqui. Então, nós temos um instinto animal de sobrevivência. Nós temos um instinto animal de sobrevivência. Isso é da natureza. Isso aqui não é. Esse julgamento de bem ou mal é um julgamento que a gente criou. Mas na natureza, se por exemplo, numa matilha de lobos, um dos lobos estiver doente, machucado e isso prejudicar o grupo, esse lobo será morto pelos demais. Aí você pode falar assim, nossa, gata, mas que crueldade. É sobrevivência. É sobrevivência. Óbvio que a gente não tem que viver dessa maneira. Então tem alguém aqui doente, eu vou descartar. Óbvio que não. E isso que acho que nos colocou, essa capacidade inclusive de empatia, nos colocou dentro aí como a espécie dominante da cadeia alimentar. Porque o Homo sapiens não era. O Homo sapiens há poucos milhares de anos atrás não era. Mas essa capacidade de empatia é um dos fatores, sim, para a gente hoje ser a espécie dominante. Então, o que eu quero dizer para você é que o teu irmão, no caso aqui da Márcia, o teu irmão, ele sentir raiva de você porque você chegou, é natural, porque você está ocupando um espaço dele. Você está ocupando um espaço que, digamos, ele reinava sozinho. Você até colocou aqui, né? Você roubou o aniversário dele. Imagine como ele se sente. E aí essa rejeição que você sente hoje, ela provavelmente foi o quê? Intensificada por ele. Porque, pelo que eu entendi, é uma gravidez que foi sequencial, certo? Provavelmente é uma gestação inesperada, não é uma gestação esperada. Por isso que saber a nossa história é tão importante. Porque a gente às vezes olha para a nossa história
e a gente olha só os melhores momentos, um recorte muito bonito, muito bem editado, né, da nossa vida. Uau, olha só, tudo aconteceu do jeito que... Olha que coisa linda. E não é. Esse período, principalmente, que está aqui no seu subconsciente, e isso que eu quero que você entenda, todas essas informações aqui que eu estou te falando estão no seu subconsciente. É como uma caixa preta de avião, sabe? Quando, infelizmente, acontecem acidentes, né, aéreos, se você olhar todos esses noticiários, a busca pela caixa preta, acharam a caixa preta. Por quê? Porque a caixa preta é um computador com as informações daquele voo e que vai mostrar ali o que aconteceu, né? Uma comunicação dos pilotos, enfim, uma falha mecânica. Essa caixa preta se chama mente subconsciente. É a nossa memória onde está a nossa memória de longo prazo, as nossas emoções. E quando eu consigo acessar essa mente subconsciente, essa caixa preta, eu tenho a oportunidade de ressignificar isso. Então essa interpretação hoje de rejeição, que talvez você sofra, que você tenha, e que gera o personagem bonzinho, o personagem boazinha, ou o cuidador, a cuidadora, isso faz com que você sofra. Isso faz com que a sua vida paralise, isso faz com que você não se priorize, isso faz com que você não haja. Você deixa de fazer aquilo que é bom para você, aquilo que é importante. Por quê? Porque você está cuidando de todo mundo, você tem medo de romper relações, como disse a Ana aqui, dizer não. Você tem medo de dizer não? Alguém aqui tem esse medo de dizer não? Escreve eu aqui. A Jaque, somos uma máquina perfeita, né? Teoricamente, sim, o nosso corpo é uma máquina perfeita. E por isso que a gente precisa cuidar dele. Teoricamente, nós somos uma máquina realmente perfeita. Só que essas interpretações que a nossa mente absorve, por isso que eu falo sobre blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio dos pensamentos, dos medos e da mente. É o domínio. Quando eu domino, eu tenho essa blindagem emocional. Quando eu não tenho essa blindagem emocional, a minha vida ela fica à mercê dos outros. É como, imagine que você está em cima de um cavalo. Um cavalo lindo, um cavalo grande, aqueles cavalos alazões. Só que esse cavalo está cavalgando muito rápido. E você está ali em cima meio assustado. Aí alguém te pergunta, opa, para onde você está indo? Aí você fala assim, eu não sei, pergunta para o cavalo, ele que está me levando. E muitas pessoas estão vivendo a sua vida dessa maneira. É o cavalo que está levando. É o cavalo. É a emoção, porque esse cavalo se chama emoção. São essas emoções originadas das feridas emocionais que levam você a ter uma vida que não tem nada a ver com você. Boa, Cris. Eu aprendi a falar não com a blindagem emocional. Boa, Cris. E aí o que acontece? A sua vida não é sua. Você está vivendo a vida dos outros. Isso faz sentido? A Daisy tem uma carência emocional enorme devido à rejeição. Então preciso agradar todo mundo. Sim, é exatamente o que a Daisy resumiu tudo que eu falei aqui em 40 minutos. Eu vou substituir a carência emocional pela ferida emocional, tá bom, Daisy? Essa ferida emocional que aconteceu devido à rejeição gerou um personagem que é agradar todo mundo, ser boazinha, por exemplo. Só que isso tá bom para você, Daisy? Coloca aqui sim ou não. Você tá satisfeita sendo essa pessoa que agrada todo mundo? Se está, tá tudo bem, então continua, tá dando certo. Mas se isso está gerando infelicidade para você, obviamente você precisa romper com isso. Por isso que romper com isso não é simplesmente eu tenho que ter coragem de dizer não para as pessoas. Coragem é ação com preparação. O que a gente vai fazer no sábado, na aula secreta, aliás, é o último dia hoje para você se inscrever gratuitamente na aula secreta. O que a gente vai falar na aula secreta sobre feridas emocionais, nesse sábado, é uma preparação. É uma preparação. Porque você precisa reconhecer quais são as feridas emocionais que você carrega.
o que isso se conecta com a tua história, para que você possa o quê? Ressignificar isso. Quando você muda a interpretação que você tem na sua mente, por exemplo, eu dei como exemplo a Bárbara, eu já sofri muito para ser boazinha. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Isso, Jaque, coragem, ação com preparação. No início aqui da nossa conversa hoje, eu disse que imagine um cachorro fofinho e tal, você era uma criança, esse cachorro late, te ataca e você fica assustada. A partir daquele momento, uma interpretação na sua mente foi criada. Cachorros são perigosos, se afaste de cachorros, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Agora, se eu quero mudar isso, como é que eu faço? Eu preciso mudar essa interpretação. Eu preciso mudar essa interpretação. E é o que a gente vai fazer muito no sábado. A gente vai mudar no processo terapêutico, inclusive, essas interpretações que talvez você tenha. A gente vai olhar para essa ferida de origem que gerou, por exemplo, como no caso da Daisy, essa rejeição que ela sofreu, gerou o quê? Uma adaptação. Eu preciso fazer tudo para agradar todo mundo, porque se eu não agradar todo mundo, sabe o que acontece? Eu morro. É isso que a sua mente está dizendo para você o tempo todo. Então, quando você, digamos, diz não para alguém, ou quando você pensa em dizer não para alguém, você não sofre? Nossa, o que será que ela vai achar? Nossa, será que ela nunca mais vai falar comigo? Porque não é a adulta, não é a Daisy adulta que está pensando nisso. É a mente da criança ferida da Daisy que está falando o seguinte: Daisy, não faz isso, porque você vai sofrer a rejeição de novo como eu sofri, isso dói. Péssima interpretação, peço perdão. Mas só para você entender, é a criança que está ditando a sua vida. É por isso que enquanto você não curar a sua criança ferida, a sua vida será controlada por ela. E aí, a pergunta que eu te faço: a sua vida do jeito que está, ela está boa para você? Coloca aqui, sim ou não. A vida do jeito que ela está hoje, ela está boa para você? Sim ou não? Porque se estiver tudo bem, tá tudo bem. Só que aí eu vou te dar um alerta. Não tem por que você me escutar. Não tem por que você me acompanhar. Eu não fico aqui motivando pessoas. Não é esse o meu porquê. O meu porquê tem a ver com o quê? Gerar essa consciência para que você recupere a coragem e domine os medos que bloqueiam a sua vida. Ó, que bom que várias pessoas escreveram não. Porque é isso. Se a vida não está boa para você, você precisa o quê? Você precisa de preparação. Então, último convite que eu vou te fazer aqui, porque amanhã eu não vou falar disso, pode ter certeza. Amanhã vai ter live da blindagem, mas eu estou fechando hoje as inscrições da aula secreta. Hoje é o último dia para você se inscrever. A gente já criou inclusive um grupo no WhatsApp, um grupo silencioso, pode ficar tranquilo, só eu vou. É um grupo para comunicação. Então a gente está abarcando pessoas, né? Então a gente já tem lá acho que umas 30 pessoas, e aí a gente vai abarcando. Então hoje é o último dia, tá bom? Para você participar da aula secreta. Escreve aula secreta aqui, que no final da live eu vou mandar no seu privado uma mensagem direta. Aí você precisa, presta atenção, se você não clicar no link e preencher o formulário que tem lá, são algumas perguntas, você não está na aula secreta. Não adianta só digitar aula secreta e estou na aula secreta. Não. Você precisa preencher o formulário. Porque lá nesse formulário eu vou ter o seu WhatsApp, por exemplo. E a minha comunicação será pelo WhatsApp. Muita gente tem me perguntado: Gata, vai ser uma live aqui no Instagram? Não, é uma aula secreta. Por exemplo, a live não é secreta, certo? Qualquer pessoa pode entrar. Só vai entrar nessa aula secreta quem tem login e senha. Por que você está fazendo isso, Gata? Porque vai ter um processo terapêutico no final. E é um processo com toda a segurança, mas para ter essa segurança, o que eu preciso? Eu preciso olhar para vocês. Eu preciso olhar para as reações que estão acontecendo. Aliás, para quem já se inscreveu, eu vou falar isso no grupo amanhã principalmente, você precisa estar durante principalmente o
processo terapêutico num local sem interferência, tranquilo. Não adianta você fazer no meio do trânsito. Não vai acontecer. Inclusive, se eu perceber que você não está num ambiente adequado, eu vou te convidar a sair do processo terapêutico. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Pela sua segurança. Pela sua segurança. Todos os processos que eu faço, todos os treinamentos que eu dou, eu prezo principalmente pela sua segurança e pelo seu bem-estar. Tudo bem? Então, digita aula secreta que você vai estar nesse encontro no sábado das 9 ao meio-dia para falar sobre feridas emocionais, para você entender. Isso, Eloide, sim, é fechada no Zoom. Por quê? Porque eu preciso olhar para vocês, especialmente no processo terapêutico. Eu preciso olhar para vocês. Senão, pode ser que você esteja numa situação que precisa da minha ajuda e eu não estou te vendo. Por exemplo, aqui eu não estou vendo ninguém, apenas a minha pessoa e o que vocês estão escrevendo aqui. Tá bom? Ótimo, Deise. Vou cancelar meu compromisso sábado para assistir a sua aula. Excelente. Parabéns. Isso é comprometimento com você. Parabéns. Fico muito feliz por isso. Isso é o comprometimento. Esse é o primeiro passo de uma mudança real. É a decisão. É a decisão. E, como eu disse, é uma aula secreta, gratuita. Se você realmente está incomodado com o que você está vivendo hoje, e se tudo que eu venho falando para você ao longo dos meus conteúdos, das lives, faz sentido, você tem que estar nessa aula secreta. Você tem que estar nessa aula secreta. Não tem por que você não estar. Ah, mas eu tenho um compromisso. Questão de prioridade. Faça como a Deise. A Deise está se colocando como prioridade nesse momento. Tá bom? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Amanhã falaremos, claro, de outro assunto dentro aqui da nossa live da blindagem emocional. Amanhã a gente vai falar sobre perdão. É um assunto muito pedido aqui sobre perdão. E você vai entender, né, sobre essa questão de guardar rancor, como é que você lida com isso e como que você principalmente se liberta desse sentimento tão ruim. Tá bom? Te vejo então na aula secreta, te vejo amanhã também aqui na live da blindagem emocional. Um lindo dia para você. Grande abraço. Tchau.